Fala pessoal, boa noite. Tô aqui eu regravando essas aulas e atualizando todo o conteúdo do curso para vocês terem um melhor desempenho e também para as aulas ficar mais objetiva. Então nessa aula vamos ver sobre continuação de zonas de demanda e continuação de zonas de supply. Primeiramente, vamos começar aqui onde nós temos a continuação de uma zona de demanda, onde nós temos um movimento de alta dos compradores e em um determinado momento o mercado ele vem a ficar lateralizado, ou seja, gerando liquidez. E de repente há um movimento impossível por parte dos compradores, né? Onde nós estamos vendo aqui, ó, aumentar esse risco, esse movimento impulsivo por parte dos compradores. E o que acontece? Captura toda essa liquidez que ela foi gerada aqui. Mas sobre conceitos de liquidez, vamos ver mais para frente. E aí, de repente, há uma folga dos compradores e os vendedores aproveitam essa oportunidade e o mercado volta a cair. E ele volta a cair bem no ponto onde foi gerado o order block, que também em seguida tivemos o imbalance, tá? Vocês não estão vendo isso aqui porque está no gráfico de linha, mas vocês vão ver mais adiante no gráfico de candle. Então, esse tipo de continuação de demanda foi criado através de um range, beleza? Aqui tem as informações para vocês pausar o vídeo e estar podendo ler. Do lado de cá temos também o movimento de continuação, só que agora utilizando um desenho no pivô. Então temos o mercado em alta, subindo. De repente temos uma correção desse movimento de alta e temos a quebra da estrutura, que é o pós. Toda vez que temos quebra de estrutura é gerada uma nova zona, seja de demanda ou de supply. Nesse exemplo é uma zona de demanda. E aí o mercado começa a cair para corrigir toda essa alta e essa queda ela vai em busca da nossa zona de demanda. Lembra que eu falei para vocês na aula sobre imbalance? E se tiver um imbalance aqui e tiver uma zona de demanda embaixo, essa queda vai vir como um imã para poder mitigar aquele order block para depois o mercado continuar a seguir o seu destino, que no caso aqui é uma tendência de alta. E aí ele vem capturando toda essa liquidez aqui do lado. Conceitos de liquidez são muito importantes e vocês vão aprender em outras aulas aí mais adiante, beleza? Aqui temos agora continuação para as zonas de supply. Aqui temos o mercado em queda, depois ele vem lateralizando, né, gerando liquidez. Essa liquidez é capturada pelo movimento de queda, né? E aí de repente o mercado começa a subir, começa a subir, começa a subir. Você tem que ter paciência para aguardar o mercado chegar na sua zona. E mesmo assim, quando ele chega na sua zona, você tem que ver se o risco retorno está favorável para você entrar na negociação ou não. Aí o que acontece? Ele vem aqui no 50%, né, da nossa zona, que é o ponto de equilíbrio, e volta a cair. Então aqui temos o exemplo de continuação de supply através de um range. Já do lado de cá, ó, deixa eu chegar a tela para cá. Aí. Nós temos o exemplo de pivô criando uma zona de supply. Então o mercado em queda, de repente uma correção do movimento de queda e um forte movimento impulsivo para baixo, né? E aí o mercado começa a subir, vem subindo, subindo, e você tem que ter aquela paciência para guardar, chegar na sua zona, né? E quando ele chega na sua zona, ele mitiga ela e volta a cair para seguir o seu fluxo que era de baixa, ou seja, um flow baixista, flow bearish. Então temos exemplo de continuação para zonas de demanda através de um range de um pivô, continuação de zonas de supply através de um range e de um pivô. E agora vamos ver os modelos de reversão. Primeiramente, nós temos aqui, então, um modelo de reversão para zonas de demanda através de um range. O mercado vem em queda,
e de repente ele começa a ficar lateralizado. Em um determinado ponto há uma impulsão do movimento para cima, né, quebrando toda a estrutura que estava vindo para baixo, ou seja, praticamente aqui, vocês não viram isso, vocês vão ver nas aulas de estrutura sobre o choque, o change of character, quebrando a estrutura, né, revertendo o movimento que era de baixa para alta, e agora os vendedores começam a levar o mercado para baixo, né, e aí lá embaixo, num determinado ponto, dentro da zona, vamos ter o nosso order block e possivelmente também um imbalance. E quando chega nesse ponto, o que nós vamos fazer? Vamos aguardar para poder comprar. E quando nós compramos, temos sempre que ficar de olho aí no nosso gerenciamento de risco. Agora, do lado de cá, nós temos um exemplo com zonas de demanda, né, com pivô. Só que esses movimentos, presta atenção, é de reversão, tá? Então temos o pivô, né? Houve um boss para baixo, depois a reversão da estrutura desse mercado que estava embaixo, né? Revertendo a estrutura para alta agora. E aí depois o mercado ele desce para buscar a sua zona, mitigar a zona e volta a subir. Esse exemplo aqui, ele é diferente desse, porque esse foi criada a zona através de um range e esse foi criada a zona através de um pivô, beleza? Aqui as coisas agora, as informações começam a se encaixar. Espero que você tenha visto as aulas passadas para você entender o que está acontecendo e que vai acontecer para frente, tá? Agora, reversões utilizando zonas de supply. Aqui nesse exemplo, nós temos um range, né, que foi criado. Esse range ele criou uma nova zona de supply. Então, tínhamos o mercado em alta, o mercado ficou lateralizado. E, de repente, essa lateralização ela foi rompida, né? A liquidez dessa lateralização foi capturada. E aí o mercado desceu. E aí aguardamos a correção dessa queda, né? Que agora o movimento em alta. Em um determinado momento ele vai voltar para dentro da zona também, para poder mitigar a zona e voltar a cair. E normalmente quando ele começa a subir, ele vai deixando muita liquidez também para essa liquidez ser capturada, porque os SMC, eles precisam gerar fluxo de pedido dos traders de varejo, né? Para assim eles conseguir gerar mais dinheiro, mais fluxo de caixa para eles também através de suas negociações. Ou seja, o dinheiro do varejo ajuda a movimentar o mercado também. Tá? Então tem pontos aí que nós vamos ver como Fibonacci, que a galera do varejo utiliza, que tem certos momentos que a Fibonacci ela não funciona, que vamos supor, o nível 61.8 ele é capturado, né? Ele é rompido, quer dizer. Mas enfim, isso é para um outro assunto. Temos um ponto de pivô de supply aqui. O mercado estava em alta, né? Houve a quebra da estrutura da alta para a bossa, só que depois houve uma reversão aqui da estrutura. E o mercado começou a subir para corrigir toda essa queda que teve. Foi corrigir aonde? Dentro da nossa zona. Porque a zona foi gerada dentro do rompimento da estrutura aqui do pivô, tá? Então tivemos o rompimento da estrutura do pivô, o mercado subiu para buscar um ponto nessa descida aqui, ó. Opa! Um ponto nessa descida aqui onde teve um order block, onde teve uma zona de supply, beleza? Então tá aqui explicado sobre os modelos de continuação, tanto para range pivô de demanda e supply, e os modelos de reversão, tanto para demanda, supply, range e pivô também, beleza, pessoal? E nas próximas aulas vamos continuar a aprofundar o conhecimento aqui dentro do Smart Money Concept, beleza? A cada passo que vamos dando aqui vai evoluindo o conteúdo, tá bom? Então um abraço, isso aí, até a próxima aula e fui!